Oi, pessoas do bom. Trago para vocês a lida da palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. E eu vou estar aqui falando um pouco sobre essas pessoas, da genealogia do Senhor Jesus, conforme está na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos direcione, nos esclareça, se faça presente. Pois tudo seja para o Senhor toda a glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor vai nos falar assim. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Dou graças ao Senhor pela palavra dele. Louvado seja Deus. Amém? Ao lermos esta palavra, nós sabemos que Abraão, ele foi chamado pelo Senhor para sair da terra dele, da parentela dele, e ir a um lugar que o Senhor mostraria, e assim Abraão obedeceu e foi. Então sabemos que Abraão teve inúmeras experiências, intimidades com o Senhor, a ponto do Senhor pedir seu filho como sacrifício. E Abraão obedeceu e foi entregar aquele filho como sacrifício. No entanto, o Senhor queria a obediência. Abraão obedeceu. E ali o Senhor selou promessas para Abraão. E o Senhor ali falou para Abraão que Deus para si cordeiro proverá. Louvado seja Deus. Então, Abraão gerou a Isaque, sabemos da história de Isaque. Isaque casou, foi o próprio Abraão que mandou buscar a esposa de Isaque, e tudo seja para a glória de Deus. É uma história belíssima também, né? E ali também eles tiveram filhos, né? Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Nós sabemos pela lida da palavra do Senhor que Judá é nascido de Jacó com Lia, né? E Lia ali, quando teve Judá, ela falou que Judá seria para louvar ao Senhor. Isso está escrito em Gênesis capítulo 29, versículo 35. Com o passar do tempo, Judá casa com uma mulher cananeia, por nome de Sua. Tiveram 3 filhos, Onã e Sela. No entanto, quando chegou o tempo desses meninos casarem, Judá entregou cada uma a sua esposa. No caso, chegou o tempo de casar, que era o mais velho, o primogênito, e ele casou com Tamar. No entanto, a palavra do Senhor nos diz que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor recolheu. Esta palavra está em Gênesis capítulo 38. Consequentemente, Tamar ficou viúva e casou-se com Onã, o filho do meio de Judá, com Sua. Então, não queria suscitar descendência ao seu irmão. E aconteceu que dispensava seu sêmen na terra, e isso não agradou ao Senhor, pelo que também o recolheu. No entanto, Sela era um jovem que não tinha idade para casar. Então, Judá falou para Tamar, quando chegasse o tempo daquele menino casar, ele o entregaria a Tamar. No entanto, Judá estava receoso, porque já havia dado 2 filhos para casar com ela, e os 2 haviam falecido. Então, ele estava receoso em entregar o filho para Tamar. Passa-se o tempo, Judá vai para um determinado lugar, e então Tamar fica sabendo, e ali ela se reproduz de prostituta. E foi ter com Judá, e ali tiveram relações, qual ela engravidou. E ele deu a paga daquela relação, um cajado e alguns pertences. Passa-se o tempo e o povo percebe, fica-se sabendo que Tamar estava grávida. Então Judá foi tomar satisfação, pensando que seria de algum outro homem, porque ela deveria ficar ali na casa dos pais dela, onde ele mandou ela ir, no aguardo. Assim era naquela época. Então, quando Judá foi tomar satisfação com Tamar, ali ela anunciou que estava grávida daquele que lhe dera por paga um cajado e alguns outros pertences. Então, Judá reconheceu que o filho era dele. E por isso sim que a Bíblia fala, né? Judá gerou de Tamar, gravidez, que foi de gêmeos, Pérez
e Zera, né? E Pérez foi da linhagem dele, né? Que deu continuidade à promessa, aos planos, o propósito que o Senhor tem e se cumpriu e está se cumprindo, né? Desde Judá até os tempos presentes. E tudo seja para a glória do Senhor. O que eu estou querendo explanar um pouco mais sobre essa história, sobre propósito, sobre planos do Senhor que se cumprem. Porque não era para vir pela esposa de Judá, mas sim por Tamar, porque eles fazem parte da genealogia do Senhor Jesus. Tudo seja para a glória de Deus.